boa noite, já estamos ao vivo. Boa noite, Arine, boa noite, Fran. Hoje a gente vai falar de introdução alimentar e a relação dela com a amamentação, né? É uma grande dificuldade aí das nossas mães, das mães que a gente vem atendendo, a relação da alimentação com a amamentação. Será que a amamentação atrapalha a criança a comer bem? Será que a amamentação faz com que a criança aceite menos a comida? A criança fica viciada no peito? A criança fica com dificuldade para aceitar a comida, quer pular a refeição para mamar no peito. Como é que é essa história? Vamos tentar desvendar essa questão aqui hoje. Eu, Arine e a Fran. Arine, se apresente. Liga o som, mulher. Se tu não ligar o som, ninguém vai te ouvir. Pronto, estão me ouvindo agora, né? Agora sim. Oi, gente, boa noite. Quem for chegando, manda um alô aí para falar pra gente se a imagem e o som tá legal. Eu sou a Arina, administradora do Falando de Introdução Alimentar. E hoje a gente está aqui também com a Marina e a Fran Milani, que é nutricionista. E a gente vai bater esse papo super legal. Dúvidas, coloquem nos comentários, que mais no finalzinho da live a gente vai abrir para a Fran responder. Oi, Fran, boa noite, seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite, se apresente. Boa noite, Aline, boa noite, Marina. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Sou nutricionista materno-infantil e tudo que engloba esse universo, adoro ajudar, adoro bater papo. E obrigada pelo convite, vamos lá. A gente é que agradece, Fran, a sua disponibilidade, a sua prontidão aí de estar aqui com a gente hoje. A Fran é nutricionista, então é a pessoa certa para a gente conversar, né, a respeito desse assunto. Fran, eu acho que é importante a gente começar falando da importância da gente respeitar alguns períodos, né? Muito se fala que a gente deve amamentar a criança até os 6 meses de idade exclusivamente, né? Sem uso de bicos, sem uso de água, de chá, de nenhum tipo de complemento nesse sentido, não é necessário, porque o leite já oferece tudo que a criança precisa, né? Tudo que o bebê precisa. E quando o bebê não amamenta no seio por alguma razão, e faz uso da fórmula, esse período também tem que ser respeitado, né? E às vezes a gente entra nesse embate porque a mãe fala assim: não, mas eu tive que começar a introdução alimentar com 4 meses, com 3 meses, porque eu precisei voltar a trabalhar e ele já tomava fórmula, ele só tomava fórmula. Tem a ver, não tem a ver? O que que muda, não muda nada? Como é que é isso? Você sabe que isso é uma coisa muito comum, né? Tipo, em alimento materno, 6 meses, com forma infantil, 4 meses. Na verdade, isso é muito antigo, lá da antiguidade. Tinha essa recomendação, né? Eu sempre falo que tudo que se envolve com saúde, com medicina, com alimentação infantil, muda. Hoje eu estou falando aqui com vocês, amanhã pode mudar. Né? Então, assim, quando eu comecei a nutrição, a faculdade de nutrição, há 20 anos atrás, eu aprendi umas coisas que hoje em dia a gente não usa de jeito nenhum. Então, está sempre evoluindo, né? Não é que estava errado há 20 anos atrás, é que naquela época era o certo, só que a gente continuou estudando e viu que não é mesmo assim. Então, a gente sempre tem que ver a recomendação atual. E é uma dúvida muito comum, às vezes, por causa de avós, de tios, né? Eu fiz assim, era assim. Ou até mesmo profissionais de saúde não atualizados, que infelizmente acontece isso, que continuam com essa recomendação antiga, né? E aí acaba confundindo, porque o fulano é profissional de saúde, deu essa orientação, né? Então, sim, isso acontece, mas na verdade é isso que você falou mesmo, Marina. A introdução alimentar, o aleitamento materno é com 6 meses exclusivo, sem aguinha, sem o chazinho para cólica, sem aguinha porque tá calor, porque tá na praia, porque tá no verão. Né? E a mesma coisa acontece com a fórmula. Caso não consiga, né, seguir com o aleitamento materno, a fórmula está aí para isso, né? E para salvar, né, esses bebês, essas mães que não conseguem amamentar. Eu sou super pró alimentação, a gente vai até o último momento conseguindo, porque realmente a alimentação é o melhor mesmo para o bebê. Mas, independente do leite que tome, é com 6 meses que a gente tem que começar a introdução alimentar. Sem pressa, eu sempre falo, gente, não tem, às vezes a mãe, né, aquela cobrança, né, do preciso começar, e aí coloca no reloginho, 6 meses, né? Tipo, né? Pode começar com 6 meses uma semana, 6 meses e 15 dias, se naquele momento a rotina familiar não está pronta, se você não está pronto, se o bebê não está pronto também, é ali, né? O 6 é o número mágico, né? Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, sempre um pouquinho depois, mas 6 meses, 4, 5 meses
é muito difícil o bebê estar com sinais de prontidão antes dos 6 meses. Então, isso que é super importante todas as mães aqui entenderem, que independente do tipo de leite, a gente tem que olhar esses sinais também do bebê, e eu sempre acrescento a família, se a família está pronta também para começar essa introdução alimentar. Muito bom. E tem um outro detalhe muito importante relativamente a essa questão da alimentação, que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é todo o exercício orofacial que a amamentação vai promover nesse bebê. Então, toda a parte, né, fonadora, mastigatória do bebê, o posicionamento de língua, a movimentação da língua, o fortalecimento de toda essa musculatura vai também interferir, vai impactar na relação dessa criança com a alimentação, porque ele vai passar de uma alimentação totalmente líquida, né, para uma alimentação pastosa, mais sólida, né, vai depender de como que a mãe vai optar. E essa preparação que o bebê vai ter nesses primeiros 6 meses mamando no seio é essencial também para a gente conseguir aí melhorar, né, o sucesso da introdução alimentar, e a gente já vai falar do que é esse sucesso, né, o sucesso não é bater um pratão de pedreiro com 6 meses, depois que, né, fez 6 meses, virou a chave, a criança vai começar a comer aquele prato maravilhoso, que dá gosto na vovó, né, a vovó fica feliz, a tia fica feliz, todo mundo fica feliz, né, então, essa parte do desenvolvimento da musculatura também é super importante, e para além disso, quando a gente observa, né, é claro que a gente fala, né, da importância da gente gerenciar a nossa expectativa enquanto família para essa introdução, né, a gente sempre pergunta, mas o teu filho, ele não come nada, ele nem passa comida na boca, ele não toca na comida, ele tem uma aversão completa, que são coisas bem diferentes, né, o que a gente pode esperar a partir, então, desses 6 meses? Como é que vai ser esse primeiro contato da criança com uma alimentação que ele nem sabe muito bem como é que ele vai se relacionar com aquilo? Que para ele era botar a boca no peito ou botar a boca na mamadeira e encher a barriga de líquidos. E a partir dos 6 meses, isso já vai sofrer uma transição. Como é que é esse momento, assim, do ponto de vista do bebê? É isso mesmo, né? Acho que tal da expectativa a gente tem que conversar muito com a família, né? Com o cuidador, quem for cuidar dessa introdução alimentar, porque é bem isso, me virou a chavinha, tipo, ai, agora eu vou comer, né? E aí, às vezes, a mãe tá cansada, né? Tipo, ai, agora eu vou ter um pouquinho de paz, né? Eu escuto muito isso no consultório, né? E acha que vai tirar o leite e vai começar a comer, né? Muitas, inclusive, pensam isso, né? O leite atrapalhando. E, na verdade, eu sempre falo com minhas mães que o primeiro ano de vida do bebê, ele é a base, é o leite, né? Porque a gente tem esses 6 meses, do 6º mês até o 12º, para a criança aprender a comer. Tem 6 meses, né? Não tem que ter pressa. E o leite continua a base. Conforme a criança vai aceitando, a gente vai controlando isso, entre aspas, né? A criança que controla, não é a gente. Porque a mãe, né, o cuidador, ele quer, mas quanto, doutora? Quanto que ele come? Ele me pergunta muito isso. Né? É uma colher? São 2 colheres? É um pratinho de sobremesa? É um pratinho de pires? Né? E às vezes você não quer responder isso porque depende, né? O irmão mais velho é uma coisa, a Aline tem 4 filhos, né? Cada filho é de um jeito, não, é a mesma mãe, a regra é diferente, é a mesma regra, mas as crianças são diferentes. Então, se eu falar assim, come um pratinho de pires, né? Talvez o primeiro filho sim, o segundo não, o primo não, e aquela comparação atrapalha. Então, assim, tá experimentando. Com 6 meses, se comer uma colher, tá ótimo, né? Tá experimentando. Se amanhã comer mais 1,5 colher de arroz, também tá ótimo. Se no 3º dia não comer nada, tá ótimo também. Tá conhecendo, né? Então, por isso que o leite ainda continua como base. E aí, pouco a pouco, a gente vai oferecendo para as crianças, né, os alimentos separados, textura, colocar a mão. Eu falo para as mães, né, gente, criança tem que conhecer alimentos, tem que colocar a mão. Ai, mas suja muito, suja. Mas é um investimento para a vida. Esses 6 meses, você vai ter mais trabalho, você vai limpar o cadeirote, você vai trocar roupa, você vai limpar o chão, né? Mas é um investimento que é para a vida. É muito importante essa parte de introdução alimentar, a criança conhecer com a mão, com a boca, com a língua, com o cabelo, né? Porque faz parte, a introdução alimentar é isso também, a criança conhecer, não só comer. Não é só pôr o alimento para dentro conforme a gente quer, né? No nosso controle, né? No controle do adulto. Mas a criança, ela tem que ser ativa também nesse processo para que a gente comece a instituir uma relação saudável da criança com a comida, né?
E, Fran, fala um pouco para a gente também da importância da gente, e isso é uma coisa que acho que a Aline também pode comentar um pouco, da relação, em relação aos alimentos industrializados, que já são vendidos, né, como alimentos para criança, as bolachas, os iogurtes, os queijinhos, aquela coisa toda. Né, e o quanto que isso impacta na relação da criança com comida de verdade. Aí a ansiedade da família vem nesse lado também, Marina. Tipo, quando eu posso dar, né, o danoninho, quando que eu posso dar, né, o pãozinho, a bolachinha, né? E eu fico, calma. Resumo, tudo que vem dentro de um pacote, tudo que está embalado. Que é o fácil, né? É o fácil, então não vapor, eu vou ter que amassar, eu vou ter que fazer todo dia. Então, aqui, é aquela ansiedade da mãe querer comer, mas também ela se sente um pouco escravizada de ter que fazer sempre, né? Então, o tal do abrir o pacotinho, né? Na cabeça dela é mais fácil, não pensar no dia a dia. Só que aí eu ponho a pergunta lá no futuro, né? E aí lá no futuro, essa criança, né? Com problema de excesso de peso, muitas crianças com 4 anos com diabetes, já atendi com colesterol alto, ou seletividade alimentar, né? Porque aí vai querer só pacotinho, né? Escuta o pacotinho abrindo, é o pacotinho, né? Nem sabe que é uma fruta, às vezes, quando as crianças já atendi que não sabem que é uma fruta. Então, assim, o industrializado no primeiro ano de vida, nem pensar, né? Ah, tô sendo radical, é pro seu bem. Depois, não sou assim, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter uma alimentação muito bem equilibrada até os 2 anos, né? Para depois, que já está bem estruturada essa alimentação da criança, que ela comeu bem, que ela já conheceu bem. Pode comer, né? Um pacotinho? Pode, mas assim, de vez em quando, não é rotina, não é um dia fixo, é muito comum também a sexta-feira, né? Sexta-feira, filha, vamos no fast food, vamos, né? É um dia fixo na semana. Não, porque a criança fica a semana toda, né? Ai, tem que comer direitinho porque né, é minha obrigação, mas sexta-feira eu posso fazer o que quiser. Também não é legal isso, eu sempre falo, né? Tem que, de vez em quando, mas sem essa rotina de horário, de dia, de semana, né? Então, assim, lá na frente, a gente até pode ser industrializado como eventualidade. Mas nos 2 primeiros anos, e principalmente esse primeiro ano que a gente está falando de introdução alimentar, eu desaconselho, inclusive mesmo feito em casa. Por exemplo, posso fazer um pãozinho de beterraba com chia, com tâmara, vamos deixar para um ano, né? Porque assim, ele não vai sentir o cheiro com o gosto da tâmara, não vai sentir o gosto da chia, não vai sentir o gosto, né? Porque ele precisa conhecer a tâmara separada, né? Os ingredientes separados. Então, mesmo que caseiro, eu peço para deixar um pouquinho mais para frente. A gente fala um ano, mas né, uma data fictícia. E se a criança com, sei lá, 10, 11 meses já come super bem de tudo, já provou todos os alimentos, pode ser, a gente pode fazer, né? Um bolinho ali, um pãozinho caseiro, mas eu só recomendo as preparações misturadas, vamos dizer assim. Depois que a criança já comeu tudo, já aceitou tudo, já conhece tudo, e assim a gente pode ir para preparações caseiras, mas industrializados mesmo, depois dos 2 anos. Arine, eu vou pedir para você contar um pouco do teu relato, né, aí na tua casa, como é que foi? Você com 4 filhos, né, tem 4 experiências bastante diferentes. Como é que foi essa transição? E o quanto que a amamentação você acha que ajudou ou atrapalhou nesse processo? Realmente, foi 4 filhos e 4 diferentes. Com a mais velha foi na base muito do industrializado mesmo, mas sabe que eu percebo bastante a respeito do industrializado? São 2 fatores. Primeiro, é a falta de tempo, às vezes, de a gente organizar a rotina para poder oferecer uma alimentação saudável. Porque foi igual a Fran falou, a gente tem que preparar, sabe? Não vem ali semi-pronto. E é mais fácil você abrir um pacote e ofertar aquela criança do que você começar a fazer do zero. Então, junta uma rotina de uma mãe sobrecarregada, que trabalha fora, tem outros filhos, tá cansada, chega em casa às vezes só quer comer uma refeição quente. E aí tem uma criança chorando, ela tá cansada ali, então acaba apelando para isso. E a segunda coisa que eu vejo é a propaganda. Ela é muito chamativa, ela é muito... Assim, eu me deixava muito enganar por isso, porque quando você está ali sentado, né, tem uma propagandazinha que passa, eu já vi ela várias vezes, justamente no horário de almoço, que você está ali na mesa sentado com o seu filho, desesperado, querendo que ele coma, e aí surge aquela propaganda ali, falando que o Blá 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 Kids, ele é um complemento que vai ajudar o seu filho, apesar de você tentar oferecer uma alimentação saudável.
Então, assim, a indústria, ela joga muito pesado, ela usa desses meios para ela te fazer acreditar que seu filho precisa daquilo dali. E até as embalagens são bem chamativas, são bonitinhas, né? Aí vem falando lá, tem cálcio, tem vitamina, tem minerais e tem isso. E você pensa, poxa, a alimentação do meu filho tá tão lá e cá, e vamos dar isso aqui para tentar complementar aqui. Então a gente acaba caindo nessa cilada. E eu caí muito, muito nisso da minha mais velha. Eu comprava muito industrializado para ela, achando que eu estava fazendo uma coisa legal, né? Mas estudando e lendo sobre, eu entendi que não era bem assim, que aquilo dali não é para ser chamativo mesmo, e eles têm que falar os benefícios, né? Ele não vai colocar lá que tem uma quantidade absurda de açúcar que pode causar uma diabetes no seu filho. Não vai colocar isso ali na embalagem, né? Marina, você ia falar alguma coisa? Não, e você teve essa primeira experiência que não foi tão boa, né, quanto a filha mais velha, também mãe de primeira viagem, há 16, 17 anos atrás, onde a gente não tinha acesso a tanta informação, né, e depois você pôde ter experiências diferentes que tiveram um resultado melhor. O que você fez de diferente que você acha que gerou um relacionamento com a comida dos teus filhos diferente? Porque é uma delícia de ver os pratinhos deles, né? O que eu fiz de diferente, o que eu percebi primeiro de tudo, foi a amamentação. Porque a mais velha realmente foi amamentada só até os 3, 4 meses, que foi quando a minha produção começou a se ajustar e eu acreditei que meu leite estava secando. Então eu entrei com fórmula na mamadeira, né? E a gente sabe o final da história. E com o do meio, eu já comecei a ler, a pesquisar. E aí, assim, eu era aquela mãe que não sou menos mãe porque eu não amamento nos grupos de amamentação, né? Eu vi um post assim e já falei, não amamento, mas eu não sou menos mãe. Mas eu falei, gente, eu preciso, vamos ver, vamos pensar para o outro lado. Deixa eu ler essa informação, deixa eu assimilar ela de uma forma diferente. Então eu amamentei ele. Então, por ter amamentado, ele começou a introdução aos 6 meses, quando ele estava pronto, com os sinais de prontidão, e aos 6 meses. E eu mudei a alimentação da família toda. Comecei ali com o Davi, que está com 7, a mudar. Mas se eu falo que a minha maior vitória na introdução alimentar foi com os gêmeos. Que aí foi quando eu me aprofundei mais ainda. E eu cortei, assim, muita coisa e mudei muita coisa. E me esforcei muito. E amamentei eles também, né? Conheci a Marina até aí nesses grupos de amamentação, né, Marina? Tentando amamentar os gêmeos. E foi aí que eu comecei a mudar mesmo, e hoje eu vejo uma diferença gritante, porque não, apesar de eles terem 1 ano, ter 2 anos, eu não fiz questão de colocar industrializado, não fiz questão de ofertar açúcar para eles. Até hoje, assim, eles são 4 anos, o consumo de açúcar é bem pequeno, a preferência é sempre a alimentação saudável, e a gente precisa, assim, estar com a mente aberta, com a cabeça aberta para a mudança. Né? Não é porque eu fiz o que não era indicado com a mais velha e deu certo, né? Ela está viva e saudável. Se eu tive a oportunidade de mudar, por que não? Então eu mudei, fiz diferente e hoje eu colho os frutos, os resultados disso. E para mim, assim, um dia desse mesmo eu falei com meu marido, eu falei assim, eu tenho prazer em ver eles comendo, é minha maior alegria, porque o que eu coloco no pratinho deles, eles comem. Às vezes eles falam assim, esse é ruim, mas eu vou provar. Eles mesmos, porque eles escutam eu falando isso com ele. Prova esse, experimenta. E também se eles não gostam, não tem problema. Eu não faço eles comerem. Porque eles não comem uma coisa ou outra. Então, pra mim, assim, eu não me importo, porque o resto eles comem. Né? Por exemplo, eles não comem abacate, tudo bem, mas comem outras frutas. E é sempre respeitando. Agora eles estão na fase de estou satisfeito. Aí levanta, pega o pratinho e coloca na pia. E eu não fico olhando se eles comeram tudo ou se comeram a metade da comida. A hora que eles falam, eu estou satisfeito, pega o pratinho, levanta e coloca na pia, pra mim não tem problema nenhum. E às vezes eu também observo, quando eles comem muito no café da manhã, eu diminuo um pouco a comida do almoço. Porque eu sei que eles não vão comer tanto. Essas coisas que a gente vai percebendo com o tempo. E não tem aquele negócio de só vai levantar quando comer. Não. Tá satisfeito? Pode levantar e colocar o seu prato na pia. Sem o menor problema. São as mudanças que a gente vai fazendo com o tempo, assim, na experiência, né? E lendo e pesquisando sobre o assunto.
Sem dúvida. Agora, Fran, você acha que tem a ver a amamentação, ela sempre leva a culpa de tudo, né? Não desfraldou porque tá mamando no peito, não come porque tá mamando no peito, não dorme porque tá mamando no peito. Quer dizer, desmame é a solução para quase tudo. A mãe tá cansada, desmama que ela vai dormir. Até parece que alguém vai cuidar, né? Vai levar embora aquela criança que só chora para a mãe poder descansar uma semana no spa. Como é que é isso? É verdade? É fake? Como eu ouvi isso? Sou mãe de 2 e meu primeiro filho amamentou até 26 meses, ou seja, 2 anos e 2 meses. E todo mundo, né? Para que ele não, porque ele não dormia, né? Ele não dorme por causa disso, dá uma madeira com fortificante, dá a forma que vai dormir. Eu, não, gente, né? Vamos lá, vou conseguir, né? E mamou até mais de 2 anos. O segundo já mamou com 1 ano. Deu 1 ano, ele que não quis, eu até queria, mas não teve jeito, tive que respeitar também, as crianças são diferentes, né? Tava pronta ali para continuar, mas ele não quis. Mas, e tem isso mesmo, né, mas das pessoas, né, os palpiteiros de plantão, né, tipo, não, para de mamar que vai dormir à noite, para de mamar que vai comer melhor, né, tem muito isso. E a gente tá cansada, claro, né, tipo, todo mundo, a maternidade, né, e a paternidade, tem muitos pais também bem presentes, é cansativo, né, e a culpa não é o leite materno, né, o que acontece, Marina, é que às vezes a mãe quer desvincular aquele bebê dela, né? Porque quando está no leite materno, é só a mãe. Não posso pedir para uma ajuda, para o pai, né? E aí, quando tira do peito, coloca na mamadeira, qualquer um pode dar, né? Então, na verdade, a culpa não é o leite materno, é se você também começar a substituir toda a refeição pelo leite, né? Tipo, não comeu o almoço, tu coloca leite. Não comeu o jantar, coloca leite. A criança vai crescendo, às vezes vai caindo de peso na curva, aí vem um pediatra ou até um nutricionista, vamos colocar um fortificante, vamos colocar um complemento, né? E acaba que passa do limite também essa alimentação líquida, né? Porque, como eu falei, o leite é a base, mas também não sempre como substituto, né? Então, assim, eu não acho que o leite materno é o culpado, com certeza não é, apesar de todo mundo achar, não é motivo de desmamar, né? Se a criança não come, a gente tem outras coisas para avaliar, né? Se é igual a Aline falou, mas a mãe está com tanta expectativa que fica isso. Não, vai ficar no cadeirote meia hora. Já ouvi muitas pessoas assim, porque o fulano mandou ficar 20 minutos, depois passar para 25, depois passar para 30, né? Como aquela obrigatoriedade. Então a criança já fica com uma relação negativa com a comida, com o horário da refeição. Mas tem 7 meses, 8 meses, não entende. Então, assim, não é a culpa do leite materno, da amamentação, né? Tem que ver tudo que está envolvido aí nesse horário da refeição também, né? E eu sempre oriento também, quando a criança não está comendo direito e tem essa dúvida em relação ao leite, né? Da família está comendo junto também, né? Não ser a criança ali isolada, no cantinho, no cadeirote, e é o horário da criança. Ela olha em volta, cadê o resto da família, né? Sempre que possível, claro que eu sei, né, que a rotina é louca, ainda mais agora em pandemia, mas sempre que possível, né, a família estar junto e comendo a mesma comida também, né? Então, se eu estou oferecendo pro meu filho arroz, cenourinha, brócolis, carninha, que eu esteja comendo também com outra textura, claro, como ele está começando, mas porque também está comparando, né? Então, isso também é super importante. Aí vem a família, mas não consigo, olha, home office. Então, vamos começar com o final de semana. Vamos começar de poucos, né? O final de semana é a chave para o começo de mudança. Mas, como a Marine falou, eu mudei toda a minha família no segundo filho, porque eu vi que eu não tinha feito legal com a primeira, e tive que mudar, né? E quando a gente fala alimentação infantil, a gente tem que fazer a família mudar. Porque se um ali não está fazendo correto, né, a criança mais cedo ou mais tarde vai copiar esse infelizmente. E a criança não vai ao mercado fazer compras, né? Isso é uma coisa também super importante, porque se você só oferece, se você dá opções que não são opções saudáveis, né? Que são, mas um danoninho foi feito para criança. Mas ele não é um alimento para o bebê, né? O próprio fabricante indica isso, que não é um alimento próprio para o bebê, porque você está ali contaminando o paladar daquela criança com um alimento cheio de aditivos que nenhuma maçã, nenhuma banana vai oferecer aquela sensação que ela experimenta ali com aquele açúcar, né? Com aquele alimento ultraprocessado, nenhum alimento
é natural, vai chegar perto em termos de estímulo, né? Estímulo, ai meu Deus, me fugiu palatável, palatável. E você vai, além de você oferecer ali uma dose calórica extra, que a criança também não necessita, então ela vai ficar mais tempo sem comer, ela vai fazer um intervalo maior entre as refeições, porque ela, às vezes a mãe, né, vem até nós pedir ajuda, porque a criança não come, aí diz, ela só toma mamadeira com engrossante. Aí eu digo, mas que espaço que vai sobrar na barriga dessa criança para ela comer a comida de verdade? Porque ela toma uma de manhã, uma 11 horas e outra de tarde. Ela já está, caloricamente, ela já está completamente suprida, ainda sobrou, né? Então ela não vai ter. A fome é o estímulo para a gente comer. Se aquela criança não está tendo nem oportunidade de sentir fome, porque ou ela ficou com um prato ali, ela não se interessou muito pela comida, e daqui a pouco você vai lá e dá a mamadeira com o engrossante, né? Ou ao invés de esperar que a criança tenha fome, né? Porque às vezes também você põe um prato ali, a criança ainda não está com fome, ela não vai comer. Dá uma meia hora, daqui a pouco você oferece novamente, né? Então, às vezes a gente está culpando a pessoa errada, que é a amamentação, ou às vezes o excesso da mamadeira, ou o excesso do engrossante, ou o excesso do alimento ultraprocessado, da bolacha, quando, na verdade, a gente tem outras questões que precisam ser organizadas. Como é que é o momento dessa refeição? Está muito estressante, porque você está ali, tem que comer, mais uma colherinha, e, ai, meu Deus, essa criança não come, aquele inferno, aquela coisa toda, né? Se está todo mundo, né, comendo a mesma comida, porque a criança também aprende por imitação, né? Não adianta você estar comendo um hambúrguer e você botar uma salada de alface no prato da criança, porque ela não vai comer, esquece. Então, tem uma série de ajustes que a gente tem que fazer antes, né, Fran? Até a gente chegar à conclusão de que, por exemplo, aquela criança tem um quadro de uma seletividade alimentar, que tem que ser encaminhada para um profissional, que tem que ser acompanhada pela nutricionista, às vezes por uma fono, por uma terapeuta ocupacional, que pode ali começar a indicar que aquela criança tem mesmo algum problema que tem que ser visto, né? Que tem que ser tratado. Nem tudo é normal, alguma seletividade, alguma resistência é normal. E a gente sempre pergunta, né? Ela não come nada, ou ela come alguma coisa, ela experimenta, ela come uma colherinha? Bom, então, se come alguma coisa, vamos por aí, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que ir descascando aquela cebola, né? Para chegar na conclusão de que a gente tem o mesmo problema, ou se é só uma coisa natural, se é uma coisa normal, e que vai avançar, né? Eu também tenho, né? Os meus gêmeos já passaram por várias fases de seletividade, de ficar um dia, 2 dias, ou um mês inteiro resistindo a comer. Mas se nessa brecha você coloca um copo de Nescau, aí pronto, você perdeu a guerra. Né? Por aí mesmo, Marina, porque assim, se você substitui para esses alimentos, né, do açúcar, né, o que quando é mais velho, né, que o coleguinha come, tá vendo? Eu falo, uma vez, né? A criança é muito esperta, né? É isso aí. E por isso que essa fase agora de introdução alimentar é tão importante. Por mais que ela tenha contato mais para frente, lá na pré-escola, ela tem a base, né? Eu vejo pelo meu mais velho, né? Ele come super bem, as pessoas, nossa, qual é o segredo? O segredo não é um, são vários, né? Exatamente. Eu cuidei da gestação, eu cuidei da alimentação, o que eu comia, o que ele comia depois da introdução, é muita coisa. O exemplo. Aqui em casa a gente tem várias regras, né? Eu sempre falo que você falou assim, a criança não vai no supermercado. E é isso, eu falo com minhas mamães. Não, eu falo, a criança come porque você compra. Mas aquele não almoçou, então o que ele vai tomar? Né? O leitinho com chocolatada, a bolachinha. E eu vejo, né? Não agora em pandemia, mas quando vinha amiguinhos do meu filho em casa, tia, tem bolacha? Não tem. Tia, tem? Não sei, não tem. Não tem. Que saco, não tem nada. Eu falei, tem, entendeu? Tem isso, tem isso. Tem banana. E muitas mães depois falam, nossa, minha filha aprendeu a comer na sua casa. Por quê? Não ter para não comer. Né? Não é aquilo que eu falei lá atrás, né? Não é que meu filho nunca vai comer, né? Não é isso. Mas na minha casa não tem, eu compro de vez em quando, não tem na rotina. Porque se eu vejo que meu mais novinho está passando por uma fase de seletividade, porque também na casa da Nutri tem filho com seletividade normal, é deles, né? Aí cabe a gente ter paciência, né? De continuar oferecendo e não substituir. E aí eu vejo que às vezes ele não come, né? Tá bem, não quer comer, não come, desce da cadeirinha, né? E aí ele vai lá na cozinha.
que ele acha na cozinha, né? Fruta, abre a geladeira, tem frutinha picada, né? Tem a comida saudável. Então, assim, se ele tá com fome, ele só vai achar isso. Agora, se eu tenho ali na prateleira, fácil acesso, pacotinho, né? Ele vai sair da mesa, vai levantar e vai, ele tem 2 anos, né? E vai comer a comida de pacotinho. Mas como não tem, ele tem que voltar para trás e comer a fruta ou comer a refeição, né? Então, isso é Sim. importante. Não ter para não comer é uma super dica, super simples e uma super dica. Exatamente, exatamente. Quer dizer, se você só está oferecendo coisas, né, que são saudáveis, né? Tem um prato com uma salada, um arroz, um feijão, uma carne. A criança só comeu arroz e carne. Tudo bem, ela não precisa comer tudo que está ali, mas ela não vai comer uma batata frita, ela não vai comer um chocolate, ela não vai comer um iogurte, ela vai estar comendo do que é a comida ali daquele momento, né? Mesmo que não seja tudo. Então, é super importante que a gente tente manter esse rigor. Claro que isso é um hábito que tem que ser da família, que não adianta a gente botar o saudável no prato da criança e esperar que ela coma saudável enquanto o adulto está comendo o hambúrguer, o ultraprocessado, a lasanha congelada, porque não vai acontecer. Então, o assunto ele tem uma complexidade muito maior do que parece, né? Porque aí a gente começa a procurar os culpados, né? Ah, não está comendo porque mama no peito, só quer mamar no peito. Não, né? E muitas vezes isso vai envolver até uma reeducação dentro da família, né, para que é uma coisa que a gente passa aqui em casa também, porque a gente prioriza a saúde, a gente quer estar saudável e quer que as crianças tenham um espelho, né, saudável de alimentação, para que eles venham a ter um futuro saudável, né? A gente fala da importância dos primeiros 1000 dias, do quanto é importante você respeitar e realmente ser muito radical, não dar açúcar até os 2 anos, não oferecer ultraprocessados até os 2 anos, porque isso vai determinar a saúde futura da tua criança, isso pode mudar um padrão genético, né, de um desenvolvimento de uma diabetes, de uma hipertensão, de uma obesidade. Você tem a chance, né, a família tem a chance de mudar esse destino da criança, né? Então, quando a gente entende a importância disso, a gente para de entrar naquele mas eu dei pro meu mais velho e não morreu. Ah, porque eu fui criada assim, eu tô ótima. Ih, tô magrinha. E minha mãe só me dava mucilon. Gente, vamos pensar grande, né? Ninguém precisa comer lixo alimentar, né? Coisas de pacote. A gente precisa comer comida de verdade, né? E antes da gente procurar esses culpados para a criança não comer, para a criança não se relacionar com a comida, primeiro a gente tem que, né, gerenciar as nossas expectativas, tentar respeitar aí os momentos da criança, né, aos 6 meses é um início, né, a gente fala que a alimentação é complementar ao aleitamento materno nessa etapa, a criança não sabe que a comida vai entrar e vai satisfazer ela, né, ela só conhece a alimentação líquida, a partir dali ela vai começar a desenvolver um relacionamento com essa comida que é o tocar, que é o pegar, que é o jogar, que nem sempre é botar para dentro, né, isso vai ser construído ao longo dos meses, e a gente espera que até 1 ano de idade, e eu acho que é importante a gente também abordar um pouquinho disso, Fran, até 1 ano de idade a criança já esteja comendo, né, de uma maneira assim, satisfatória, que nem sempre é o quanto a gente quer, mas é o que a criança quer. E qual é o momento que a gente precisa acender a luz vermelha e procurar uma ajuda? Até quando é normal a criança resistir a se relacionar com a comida, mas aí eu estou dizendo não comer nada, não querer comer, nada, nada, nada. Quando que é que a gente tem que acender essa luz? Bom, eu sempre falo, se tratando de crianças, de nossos filhos, eu falo ontem, né? Eu não espero um problema, não. Graças a Deus, hoje em dia, na internet tem muita informação útil, tem muita informação ruim também, mas também. Pesquisar, né? E que eu vejo, penso na minha mãe, por exemplo. Meu pai e minha mãe, eles não são profissionais de saúde e sempre cuidou de mim, meus irmãos, com uma alimentação como se fosse assim, tivesse orientação nutricional, sabe? Porque tudo que eu falo para meus pacientes, faço meus filhos, meus pais fizeram, e eles não são dessa área, ou seja, tiveram que fazer curso, tiveram que ler livro, porque não tinha internet, né? Então, hoje em dia, está mais fácil pelos dois lados, informação ruim e informação boa, mas, né, buscar informação boa e se não né, e ainda ver que está precisando de ajuda, é ontem que tem que buscar, porque a gente não pode esperar muito, né, quando se trata do nosso filho, acho que é o nosso bem maior, né?
Se você está com algum problema, né, uma dúvida, está comendo ou não está comendo, está seletivo ou não está seletivo, eu acho que não pode esperar. Porque a seletividade, quanto mais você espera, mais fica seletiva a criança. Né? E às vezes não é nem a plano alimentar, não é dieta, nem falo em dieta, né, para criança, adolescente, muito mais para bebê. Mas é ajustes familiares que fazem total diferença, né? E ter metas, eu sempre gosto muito de trabalhar com metas, né? Mas sempre deixar tranquilidade também para minhas mamães, papais, que a criança está aprendendo, no caso da introdução alimentar, né? Então, assim, você falou, com 1 ano a gente espera que a criança esteja comendo, eu falo isso, né? Então, assim, está começando com 6 meses, com 1 ano, qual é o objetivo? O objetivo é que com 1 ano ela esteja comendo a alimentação da família, se essa alimentação é saudável, né? Porque senão também não vai comer a comida da família. Se não for, é hora de mudar a alimentação da casa. Você sabe que acontece muito isso, né? Tipo, às vezes comia nada, tem tantos, bem, às vezes, né, em consulta, assim, doutor, olha, eu tô aqui, não é pra mim não, porque eu tô bem com o meu peso, não me preocupo com a estética, né? Que mesmo assim, peso e estética, né? Mas eu sei que eu preciso emagrecer para engravidar, que vai ser bom para o meu bebê. Então, você já começa ali, né? Acende a luzinha materna em algumas pessoas nisso, né? Porque a maternidade desperta isso na mulher muitas vezes. Então, eu sempre falo, voltando do objetivo, né? Com 1 ano tem que estar comendo a comida da família, se for saudável, mas tem 6 meses para aprender. Igual você falou, jogar no chão faz parte, né? Se misturar, pôr no cabelo, dar pro cachorro, né? Tá conhecendo. E eu sempre comento com as mães que estão em introdução alimentar, pergunto para elas, você se importa do seu filho se sujar? Né? E, eu não vou no parque, não deixo brincar na terra, não deixo brincar com tinta. Então, eu já começo antes até da introdução alimentar, um trabalho com a mãe, né? Com o cuidador, vamos brincar de tinta, né? Com o bebê, de pôr tintinha no pé, na mão, vamos brincar com fubá, vamos brincar, né? Para a mãe já começar a se acostumar antes da introdução alimentar com a bagunça, né? Para que quando chegar o momento que é a introdução, que tem que ser maravilhoso, tem que ser tranquilo, tem que ser prazeroso, a criança e a mãe já esteja acostumada com a bagunça, né? Porque se deixar acontecer com a alimentação naquele momento crucial, e a mãe vai até ficar desesperada, né? Porque ela vai ter que limpar depois, né? Mas assim, com 6 meses, claro que o bebê não ajuda, né? Mas conforme vai crescendo, você vai pedindo ajuda, né? Pega um aspiradorzinho portátil aqui, limpa, pega uma vassourinha de criança e dá uma limpadinha, pega um paninho, um guardanapo, o bebê faz isso. Né? Vamos limpar a mesinha do cadeirote, né? Do jeito dele, mas você está ensinando, né? Então, é mais ou menos isso, né? Ter objetivo, mas saber que é pouco a pouco. E aí, se chegar ali com 1 ano, a criança fala, nossa, não comi absolutamente nada, foi feita alguma coisa errada nesses 6 meses, porque não é normal uma criança com 1 ano não comer nada. Então, muitas vezes é por isso, né? Pela substituição, pelo uso industrializado e pela rotina familiar, principalmente também. A criança com 6 meses começou a comer, com 7 também, com 8 olhou para o lado, ninguém está comendo isso, e eu vou comer, né? Então, se aconteceu isso ali com 10, 11, 1 ano, basicamente isso, né? Você aceitar o choro, né? Substituir pelo leite, pelo industrializado, o açúcar, né? Sacia, igual você falou da Marina, enche a barriguinha do bebê, né? Os engrossantes, o açúcar, as bolachas, como é que ele vai comer uma comida saudável depois? Não vai, Não sobra espaço. Não sobra espaço. A Arine tem perguntas. Eu estava aqui pensando, eu falei assim, precisa fazer uma introdução alimentar para os pais, né? A gente encontra muita coisa sobre introdução alimentar para os bebês, mas a gente precisa de uma cartilha também para introdução alimentar para os pais, para que eles já se preparem para o que esperar, né? A sujeira, o bebê que come pouco, entre aspas, né? Porque ele vai comer aquilo que é suficiente para ele. É a qualidade da comida que faz a diferença, não é a quantidade, né? E às vezes a gente fica tão focado ali na criancinha, esperando ela ter um sinal de prontidão, e a idade que quando chega na hora fica todo mundo frustrado, né? Os pais não se prepararam para poder fazer a introdução alimentar, né? E, Fran, eu queria perguntar sobre textura, que você falasse pra gente um pouquinho sobre textura. No grupo a gente tem além de muita dúvida, a gente vê mãe com muito medo, porque o bebê não tem dente, como que ele vai mastigar.
e aí acabam amassando ou batendo, amassando assim, né? Liquidificando, peneirando e mistura tudo. Aí a gente vê às vezes aquela comidinha ali que você não sabe nem identificar o que, que tem ali. Então fala pra gente um pouquinho sobre a importância dessa textura da mastigação ali na introdução alimentar para o bebê. Isso é uma dúvida super comum, Arine. A mãe grávida me fala assim: tem que ter dente para introduzir, né? É um dos sinais, tem que ter dente? Super comum essa pergunta. Até fiz um post um tempo atrás sobre isso, de tão recorrente que é. E não, gente, não tem que ter dente. Ó, um exemplo prático: meu primeiro filho, o primeiro dente dele nasceu com 1 ano, no aniversário de 1 ano. Então, eu super chatinho, porque estava nascendo o primeiro dente. E com 1 ano ele comia a minha comida, em carne em pedaço, arroz, feijão. Exatamente a mesma comida que eu comi. Então, não precisa ter dente para começar a introdução alimentar. O que a criança precisa ter é os sinais de mastigação, que o alimento materno favorece isso, né? Que a menina estava falando sobre a musculatura, tudo. É um dos sinais da criança ter a mandíbula boa. A gengiva é maravilhosa e ela consegue, mesmo sem dente, começar a introdução alimentar. E isso da comida liquidificada, né? Eu sempre devolvo a pergunta: você comeria, né? Essa comida bege, essa comida toda verde, né? Depende do legume que você põe lá, fica de uma cor, né? É a comida de hospital que a gente fala, né? Quando eu fiz minha residência no HC, era a comida que dava para os doentes, aquela comida de hospital, sopinha de hospital, né? A criança vai comer 1 dia, 2 dias, talvez, o terceiro vai olhar o que tem aí dentro. Não dá, né? Não dá prazer em comer uma comida dessa, sempre da mesma cor, mesmo gosto, não tem gosto, né? Então, eu sempre oriento os famosos pratinhos separadinhos, né? Não é à toa que tem esses pratinhos no mercado, né? Se não tem problema também. Ai, nossa, não tem que comprar um pratinho de divisória, não é isso. Se você for comprar, busca um com divisória. Se você já comprou e for o redondinho normal, não tem problema. Mas a questão é, na hora de montar o pratinho, que seja individualizado, né? Que a criança consiga ver cor, consiga ver textura, consiga pegar a textura, porque um arroz amassadinho e um brócolis amassadinho, uma cenoura amassadinha, é diferente. Se você bate tudo isso no liquidificador e peneira, vai ficar tudo igual. Se você cozinha e se amassa no garfinho, que é o que eu oriento aos 6 meses, né? Sempre cozinhar os legumes sem sal, de preferência no vapor, né? E amassar com o garfo diretamente no prato, né? Isso que eu oriento aos 6 meses. Nunca liquidificar, nunca peneirar e sempre separado. Ai, quando que eu vou poder dar sopinha? Isso é uma ansiedade da sopinha. A sopinha é a mesma coisa que eu falei lá atrás, o pãozinho, né, de beterraba, né? As misturas, né? Só quando a criança já comeu tudo, já experimentou tudo, já aceitou todos os legumes, já aceitou todos os alimentos, todos os grupos alimentares, aí lá para frente você pode oferecer uma sopinha à noite, mas enquanto ela não conhecer todos os sabores, os alimentos, as cores, experimentar com a boca, experimentar com a mão, tudo separadinho, né? Separar realmente os grupos alimentares, e aí você vai evoluindo, né? Amassar menos, cozinhar menos, passar a cortar, passar a picar, conforme a criança vai crescendo, e isso é uma observação sua com seu filho, a aceitação dele. Mas aos 6 meses é assim que orienta, amassadinho no garfo, separadinho, nada de liquidificador, nada de peneirar, e de preferência tudo realmente separadinho. E aí tem todos os métodos hoje em dia, né? Tem muita frustração também, né? Que às vezes a mãe olha na mídia e acha que tem que ser o método A, o B e o C, né? E eu falo que o método da introdução alimentar é o que combina na sua família, né? O que você vai conseguir fazer, o que você acha que seu filho vai conseguir fazer. Então, assim, não é um é melhor que o outro. Eu, particularmente, oriento o método participativo, né? Que é isso, que a criança ali com o pratinho, com a comidinha amassadinha, e sempre ao lado ela vê o que é o legume. Então, eu amassei um brócolis, né? Eu vou deixar uma árvorezinha de brócolis do lado. Não que ele vai comer, ele não vai comer, mas ele vai pegar, ele vai conhecer, ele vai olhar, né? Você vai comer, você vai tacar pro cachorro, é outra história, mas sempre tá ali para a criança, estimulando a criança a colocar a mão, né? Tanto no amassadinho quanto no legume ali em pedacinho, né? Mas isso é uma coisa super importante, né? De se falar e reforçar para as mamães, de não se apegar a um método X, né? Que o tal do BLW está super famoso. Não sou contra o BLW, não é isso, mas precisa de muito cuidado, precisa de muita técnica, de orientação.
E se você não está disposta a fazer isso, ótimo, tudo bem, não tem problema, vamos fazer o outro, né? Então, isso é importante também a gente deixar claro aqui para as mamães. Eu sempre falo isso sobre o BLW. Não tem segurança para fazer? Não faça. Porque não existe um método certo ou errado, né? Você escolhe aquele que você vê que o seu bebê vai se adaptar e o que você se sente segura para fazer. Quando você perguntou, achei engraçado, você comeria aquilo? Aí eu fico falando, gente, é muito contraditório, porque quando você fala com uma mãe, você orienta ela a não colocar sal na comida do bebê, ela diz, mas vai ficar sem gosto. Só que aí ela bate e mistura tudo. Ou seja, não vou colocar sal, porque vai ficar sem gosto, vai ficar sem tempero, vai ficar ruim. Mas aí fica aquela coisa insossa, tudo misturado ali, aquela coisa meio esquisita. Eu falo, gente, é muito contraditório. Não é um bicho muito contraditório, né? E relativamente essa coisa da evolução da textura, é muito importante também lembrar que existem janelas de aprendizado, né, ao longo do desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, dos 9 meses a 1 ano, é a janela onde ele aprende a dominar a mastigação. Então, se você com 9 meses está liquidificando, está amassando muito a comida do seu bebê, você está deixando de dar a oportunidade dele aprender a mastigar a comida, e ele vai chegar a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e a gente tem mães que chegam a nós, não é, Arine? Com crianças de 2 anos que estão comendo comida liquidificada e não aceitam de outra maneira, tem pavor de carne, tem pavor de feijão, porque a criança perdeu aquela oportunidade de aprender e agora ela vai precisar sim de um profissional para ajudar ela a desenvolver essa habilidade, né? Então, são pequenos detalhes que né, às vezes a gente, por ignorância, né, por não ter acesso ao conhecimento, não saber, a gente deixa passar, né, não culpando as mães, não julgando, não é nada disso, né, mas são informações que a gente quer trazer que são muito importantes para que a gente possa melhorar a relação daquela criança com a comida, a relação da comida com a família, né, e trazer a comida é o que sustenta a gente, é uma das coisas mais importantes que tem na vida, né, então a gente proporcionar isso para um filho é deixar uma herança para o resto da vida, né, de uma riqueza absoluta, né, de saúde, enfim. Então, esses pequenos detalhes, esses pequenos ajustes, eu tenho certeza que é o que a Fran trabalha, né, quando recebe as mães dela lá no consultório dela, ou, enfim, hoje, né, com o teleatendimento, são muito, muito importantes para a gente definir como é que vai ficar essa história da criança com a alimentação. Então, assim, acho que é importante a gente, né, para fechar, a criança tá sinalizando, não tá comendo, não é comer uma colher enquanto você quer que ela coma 3, né? Se ela come uma, a criança tem capacidade de autorregulação, a gente também tem que ter essa noção, né, de que ela, principalmente quando ela mama no peito, ela tem isso muito mais desenvolvido, porque a mamadeira a gente põe 90 ml e vai goela abaixo, porque tem um furo lá que a gravidade atua e ela entra toda dentro da barriga da criança. E no peito, não, no peito a criança mama o que ela quer, o que ela precisa. Então, a criança que mama no peito, ela tem uma capacidade de autorregulação muito mais sofisticada, vamos dizer assim. Então, ela pode até comer menos, né? Porque ela vai comer o que ela precisa. Não significa que ela vai comer pouco, ou que ela vai estar desnutrida, ou que ela não vai estar se alimentando. Significa que ela está comendo o que ela precisa. E é isso que a gente quer, né? Ninguém quer ser adulto gordo. Por que a gente quer que a criança seja gorda? Né? O adulto gordo é um adulto que vai desenvolver problema de postura, de joelho, vai ficar, enfim, tudo fica difícil na vida da pessoa que está com sobrepeso. Então, por que a gente quer que a criança tenha sobrepeso? A criança magra é uma criança saudável. E que bom, né? Porque ela provavelmente vai ser um adulto magro, vai ser um adulto mais saudável. Então, a gente precisa conscientizar, né, as mães que estão acompanhando a gente de que cada detalhe, nesses primeiros 2 anos principalmente, que são os primeiros 1000 dias, são importantes. Tanto respeitar o período da amamentação dos 6 meses, de começar uma introdução alimentar respeitando, né, a história de você não ter mesmo acesso a ultraprocessados, priorizar a comida de verdade e qualquer dificuldade, olha, eu tô achando que aquilo tá estranho, porque a mãe também sente, né, a mãe vê quando tem alguma coisa ali que tá, às vezes a mãe tá falando com o pediatra e fala, não, mãe, isso é normal, mas às vezes não tá normal, né, ele tá falando que tá normal porque o pediatra não é nutricionista, quem cuida de alimentação é o nutricionista, não é o pediatra. Então, se a mãe tá sentindo que tem ali alguma coisa que não tá andando legal, que tem que ser ajustada, gente, nutricionista é a pessoa que vai te ajudar.
de preferência uma nutricionista que entenda de alimentação infantil, né? Não demore, porque cada dia que passa o prejuízo fica maior, fica mais difícil de corrigir algum eventual problema que possa ter. Às vezes aquela criança tem uma dificuldade com textura, enfim, que tem que ser trabalhada. Uma língua presa que ninguém viu e a criança não consegue comer porque a língua é presa, a língua não se movimenta, né? Que tem que ser corrigido, tem que fazer uma cirurgia. Então, sentiu que tá estranho, tá emperrado, não tá andando conforme você espera, se não for nada, o profissional vai dizer a você, olha mãe, não é nada, fique tranquila, vai seguindo o fluxo. Se for alguma coisa, que bom que se identificou, né, e vamos ajustar, né, eu acho que a mensagem que a gente quer deixar, né, não é culpa do peito, né, o peito é um aliado, porque a criança fica doente, não quer comer, que bom, ela tem o peito, ela vai passar uma semana, às vezes, mamando no peito, igual um recém-nascido, mas ela está ali recebendo todos os benefícios, né? O leite materno não vira água nunca, ele mantém os seus benefícios, mesmo que a criança tenha 3, 4, 5 anos, não vai prejudicar ela em nada, não vai ser água, só vai trazer coisas boas, e desmamar a criança não vai ser a solução para que ela se relacione melhor com a comida. A gente precisa ver quais ajustes têm que ser feitos dentro dessa casa, né, para que a gente possa encontrar aí um caminho, né, saudável para a família toda. Meninas, acho que é isso, né? O que mais? Tem perguntas, Arine? Ficou alguma coisa de fora? Super resumo, Marina, perfeito. Meu poder de síntese. Finalizou de forma brilhante. Ficou pergunta de fora, Arine? As mães do FIA trouxeram mais alguma coisa? Peraí, deixa eu caçar aqui. Tem uma... Não tem não, tá tudo certo. Não, já falamos de tudo. É um assunto que não acaba, né? Se a gente ficar aqui até amanhã, vai ter assunto. Eu sou apaixonada, assim, os 1000 dias, você falou, né, Marina? Você quer um momento para investir no seu filho, invista nos 1000 dias, né? Na verdade, a gente tem falado dos 1100, né? Quando dá tempo, antes de engravidar, os 3 meses antes de engravidar, né? Porque é o momento ouro do desenvolvimento infantil, neurológico, cognitivo, nutricional, de microbiota intestinal, de hábito alimentar, de paladar. Então, assim, é trabalhoso, você não precisa fazer alimentação todo dia, você pode congelar, né? Sempre dou as dicas do que é viável também para as famílias, né? Mas o momento para você investir no seu filho, tudo isso são nos 1000 dias, então, que são, né, gestação e os 2 primeiros anos de vida. Então, realmente, é um esforço que vale a pena para a vida, não é só para a infância, é para a vida, com certeza. Muito bem. Sigam a Fran no Instagram. Dúvidas, mandem para ela, encham lá o direct dela de perguntas, que eu tenho certeza que ela vai responder todo mundo. A Arine também está aí à disposição. A Arine está lá no FIA, né, no campo de batalha, todo dia, garimpando e ajudando as mães, né, a trazer uma alimentação melhor para os seus bebês. Lá também tem muita informação. A live vai ficar gravada lá no FIA também, tá? E me sigam também lá no @mistérios dos bebês. Podem deixar dúvidas sobre aleitamento, qualquer dificuldade que vocês tenham. Introdução alimentar eu mando tudo para a Fran, mando tudo para a Arine, e a gente vai, né, não tem nada que seja, né, isolado, os campos, né, se conversam, então tem tudo a ver a gravidez com a amamentação, com a introdução alimentar, né, tudo vai se conversando e se alinhando aí para que a gente tenha, né, uma saúde melhor para as nossas crianças. Esse é o objetivo, com certeza. Um prazer, meninas, obrigada aí. E sempre que eu puder ajudar, estou à disposição, que realmente é uma paixão. O universo materno infantil é minha paixão, eu também materno também. E amei aumentar meus filhos, ajudo meus pacientes, minhas amigas, minhas irmãs, porque é preciso. É o começo, é o primeiro alimento. Obrigada, Fran, por ter aceitado aí o nosso convite. As meninas com certeza adoraram, estou aqui deixando os comentários. E é isso, Fran, a gente muito volta. Obrigada. Adorei. A live vai ser ótima, porque essa live foi bem abrangente. E quando tiver dúvidas relacionadas a isso, a gente usa ela como material de apoio lá para as mães. E ela foi maravilhosa, foi do início ao fim, assim, bem detalhado e bem explicadinho. E já fica o convite para você voltar mais vezes quando quiser. Opa! Bom.
Obrigada, meninas. Boa noite. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. E até a próxima. Beijo, gente. Tchau.